Quero ler, olha que interessante, os últimos 2 versículos do Velho Testamento. Por favor, capítulo 4 de Malaquias, os últimos 2 versículos que nós temos no Velho Testamento, antes da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. Hoje eu estive fazendo uma visita, logo após o almoço, ali no Hospital Santa Helena, para o senhor. Os irmãos não o conhecem, ele não é evangélico. Eu o conheci há alguns anos. Ele é um vendedor aqui na cidade, e ele era muito amigo de um irmão ali da igreja central, o Amauri, que também trabalha com vendas. E o Amauri hoje pela manhã me ligou e pediu se eu podia visitar essa senhora. Ele se chama Valentim. O Amauri está fora, e ele falou: pastor, se o senhor puder ir até lá, acredito que pelo fato de conhecer o Valentim, né, e o Valentim me conhecer, porque o filho dele me ligou e falou que o médico deu de 1 dia a 1 semana de vida para ele. 1 dia a 1 semana de vida. Eu não sei quantos anos tem o Valentim, talvez 62, alguma coisa mais do que isso, eu não sei. Eu entrei lá no quarto, eu fiquei assim, chocado, porque se não fosse pelo filho eu não teria conhecido. Um aspecto já de uma pessoa idosa, bem idosa, e em fase terminal de câncer. E o que me chamou a atenção foi o filho ao lado do seu pai. E quando eu orei pelo Valentim, o Valentim ainda me conheceu, e quando eu orei por ele, eu abri meus olhos, o filho estava chorando pelo pai. E quando eu fui conversar com o filho um pouco depois, ali meio afastado, perguntando como era a situação do pai, mais uma vez ele ficou emocionado pelo fato de entender que o pai está indo embora. E você olhar para um relacionamento assim, e eu sei que eles se dão muito bem, e você olhar para um relacionamento assim, ainda que seja uma cena triste, pela situação, o quadro ali que a gente viu, aquele pai e aquele filho, um quadro de despedida, mas ao mesmo tempo é um quadro muito bonito de se ver, porque fala de amor entre pai e filho. E a Bíblia Sagrada é um livro da família, é um livro que fala de conflitos familiares, mas fala também do grande amor de um pai pelo seu filho e de um filho pelo seu pai. Ninguém mais do que Jesus expressou o grande amor que ele tinha pelo seu pai, e ninguém mais que Deus Pai expressou o amor intenso que ele tinha pelo filho. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Você ouvir isso do seu pai é uma coisa preciosa, é algo precioso. E o pai, às vezes a gente não tem a dimensão do quanto é importante nós expressarmos com palavras também, além de expressarmos com atitudes, expressarmos com palavras o amor que nós temos pelos nossos filhos. Mas os filhos também não podem entender a dimensão do quanto vocês expressam amor por nós como seus pais, através de pequenas atitudes e através de palavras. O Evangelho, ele atinge essencialmente a família. E se o Evangelho ele não atingir a família, o Evangelho
ele perderia o seu valor. Porque não há lugar onde mais nós podemos ver a presença real do poder do Espírito Santo de Deus agindo por meio do Evangelho do que na família. É impressionante, porque não há lugar onde nós nos conhecemos melhor, né, do que dentro de casa. A minha esposa me conhece, né? Como diz o João Alexandre em uma das músicas dele, falando do relacionamento dele e da esposa, ele canta assim, dizendo, né? Você me conhece de cor. E é verdade. A esposa, depois de alguns anos de casamento, ela já conhece a gente de cor. Ela conhece a gente por dentro. E às vezes conhece mais do que a gente mesmo. E da mesma maneira deve ser o marido para com a sua esposa, pai para com o seu filho, filho para com o pai. Nós estamos dentro da casa numa jornada de conhecimento, onde nós podemos nos conhecer uns aos outros. E o Evangelho ele proporciona algo que o mundo não pode oferecer. Esse aprofundamento no conhecimento, não só no conhecimento emocional, no conhecimento físico, mas também no conhecimento espiritual. Davi dizia, no Salmo 110, se eu não me engano, eu não lembro agora o salmo certo, mas ele dizia assim: portas adentro da minha casa terei coração sincero. Portas adentro da minha casa terei coração sincero. Exatamente porque não só o fato de que a sua família te conhece, mas de verdade você também querer ser conhecido. Ser conhecido. E o Evangelho ele faz isso. Eu não quero aqui entrar nos meandros do texto, porque há muitas discussões sobre esse texto, apesar de ele ser um texto, um versículo só tem uma discussão enorme, que é o versículo 5, entre teólogos de várias linhas, de várias correntes. E eu não quero entrar aqui nesse mérito dessa questão, né? No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, verso 17, com a vinda de Elias, aliás, com a vinda de João Batista, perdão, é usado esse texto dizendo exatamente que João Batista é Elias, ou seja, que João Batista ele veio com esse ministério de Elias, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Por quê? Porque a época em que os dois profetizaram foi uma época em que o povo estava muito distante do Senhor. Os irmãos se lembram do caso de Elias, que Elias, o povo estava distante adorando Baal, e Elias ele desafia os profetas de Baal, e naquele desafio os profetas de Baal são vencidos pelo poder de Deus, e ali o povo inteiro se volta para Deus por causa do ministério de Elias, onde eles descobrem de novo que só o Senhor é Deus. E no ministério de João Batista também foi um ministério de chamada do povo ao arrependimento, para que o povo se voltasse para Deus. E não havia lugar melhor para que se mostrasse o verdadeiro arrependimento de que alguém tinha se voltado de todo o coração para Deus do que dentro da casa. Um pai convertido, um pai cheio do Espírito Santo, é um pai que ama os seus filhos, é um pai que ensina aos seus filhos responsabilidade, ensina aos seus filhos caráter, ensina aos seus filhos a responsabilidade de assumir compromissos, que não passa a mão na cabeça do filho, né? Que não fica tentando todas as vezes, mesmo depois de casado, tratar o filho ainda como criança, porque não é mais. Com o passar dos anos, nós vamos ensinando responsabilidade aos nossos filhos.
para que eles sejam de fato homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas responsáveis e que possam representar de maneira digna o Senhor que os salvou. Mas eles têm que ter esse exemplo na nossa vida como pais. Em primeiro lugar, na nossa própria vida. Então, o nosso papel como pai, no converter o coração ao filho, é o papel exatamente de assumir a responsabilidade de ser um modelo para a vida do filho, um modelo para a vida dele. Ah, mas pai não tem defeito? Tem um monte. Se eu perguntar aqui para o Caleb e para o Guilherme, eles vão falar os meus defeitos, não vão? Fala não, tá? Mas eles sabem quais são os meus defeitos. Alguns eles sabem decorar também. Um dia eu fui chamar a atenção do Guilherme, Guilherme? Ele estava muito nervoso, sabe? O Guilherme é nervoso, É mais ou menos igual ao papai, às vezes, Guilherme? E ele falou assim para mim: olha só, estava eu e ele, a gente estava andando, eu falei: Gui, você não pode ser tão nervoso assim, filho. Ele falou assim: mas você também muitas vezes é nervoso, E eu sou como você. Legal, Então, a questão não é saber que nós temos os nossos defeitos, e temos, mas é buscar a correção e conversar com eles a respeito disso, ser abertos, não esconder nada dos nossos filhos. E os filhos convertidos aos pais são filhos que também têm o coração aberto para falar com o pai. Tem o coração aberto. Eu acho bonito, por exemplo, vou falar deles aqui agora vou falar de outros, mas eu acho legal ver o Marquinhos e o Anderson trabalhando juntos. Eu tenho certeza que às vezes tem uns ranca lá ou não? Tem? Deve ter, Deve ter. Mas é bonito. É bonito ver o pai trabalhando com o filho assumindo ali o mesmo trabalho do pai. É bonito isso. É bonito. Ainda que existam as dificuldades. Mas de alguma maneira, essa coisa de estar junto, de querer estar junto, é porque existe uma influência. É bonito ver você, seu filho, Caíra? Seu filho querendo seguir a carreira do pai, porque há alguma coisa que chama a atenção no coração do filho, olhando para o pai, alguma coisa que ele se espelha e ele quer ser como o pai. Eu não estou dizendo que os filhos que não fazem isso não queiram ser, porque às vezes a carreira, às vezes o caráter, mas alguma coisa que os nossos filhos veem em nós, que eles falam: eu quero ser como meu pai. É um coração convertido ao pai. Eu estou falando muito dos pais, mas as mães também. Então você traduz para a mamãe, Aí filha, Mas essa coisa dos filhos, eles terem prazer de estar com a gente. Tem prazer de estar com a gente. Eu conversava com um amigo meu hoje também por telefone, e ele me contava que ele e o filho foram fazer uma viagem esses dias. Só ele e o filho. E eles foram para um outro país. Era um sonho do filho. E o filho guardou dinheiro, ele deve estar com 20 anos, filho? Ele guardou dinheiro. Ele tinha um sonho, ele guardou dinheiro. E ele pediu para o pai: eu quero que você vá comigo nessa viagem. O filho pagou toda a viagem dele, pagou a passagem de avião. Ficou 11 dias, o filho ficou 11 dias fora do Brasil. 11 dias. E ele pagou todo o custo dele, o filho. Ele está estudando, está fazendo faculdade, o filho. Ele pagou todo o custo dele, ele foi juntando moedinha, foi juntando. E o pai pagou a parte dele. O filho pagou a parte dele e o pai pagou a parte dele. E o pai estava falando: mas foi muito legal. Foi muito legal. A gente pôde visitar vários lugares juntos.
Fomos de cidadezinha em cidadezinha e conversando. Foi uma viagem de pai e filho. Pai e filho. Que coisa bonita. Vai ser inesquecível para o menino. Eu acredito que daqui a alguns anos, quando ele tiver o filho dele, quem sabe ele queira fazer essa viagem com o filho. Mas não importa para onde vai. Eu tenho um amigo que é pastor em São Paulo, Elton. É pastor ali na Bela Vista, bem no centro de São Paulo. E o pai dele também é pastor, chama Moisés. O seu Moisés já é jubilado, mas há alguns anos atrás, ele e o pai tiveram um sonho, quiseram fazer sessão de luz. Os dois compraram cada um uma moto. Já imaginou? O seu Moisés na época devia estar com 65 a 67 anos. Ele comprou uma motona e o Elton comprou outra moto. Eles só compraram essa moto para fazer uma viagem juntos, porque o pai foi missionário da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Nordeste do Brasil e no Norte do Brasil, vários lugares, Garanhuns e outros lugares, e eles foram de moto de São Paulo e foram viajando de moto não sei quantos 1000 quilômetros de moto, ele e o pai, os dois juntos, visitando todos os lugares onde o pai havia sido missionário. Olha que coisa legal. O filho agora, pastor também, visitando junto com o pai, os dois de moto, dois baianos, mas os dois viajando juntos. Inesquecível, pai e filho. E eu quero incentivar você, pai, quero incentivar você, mãe, quero incentivar você, filho, quero incentivar você, filha. Não seja difícil, não se faça difícil. Deus quer converter o seu coração ao seu pai e à sua mãe. Deus quer converter o seu coração ao seu filho e à sua filha. Não seja difícil. Facilite as coisas. Seja acessível. E você vai ver que daqui a alguns anos você vai crescer, você vai amadurecer e você vai falar assim: puxa, poderia ser tão diferente. Poderia ter sido tão diferente. Eu poderia ter aproveitado muito mais. Eu vejo esse filho hoje chorando pela morte do pai, pela situação que o pai se encontra. Vejo outras histórias de pais e filhos que se alegraram viajando juntos, curtiram juntos. Converte seu coração ao seu filho, converte seu coração ao seu pai. Tenha um coração e um ouvido aberto para eles. Vamos passar mais tempo juntos. Vale a pena para a gente colher frutos bons. E um dia, quando os netos vierem, você possa falar assim: esse é o seu avô, homem precioso, essa é a sua avó. E um dia, seus filhos possam falar também isso com você, quando você estiver lá. Isso possa passar de geração em geração. Eu tive um grande pai, eu tive uma grande mãe. Que você possa falar isso para a glória e para a honra do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, esse tempo que a gente está passando aqui é um tempo tão precioso. É um tempo em que a gente pode estar junto, ouvir a palavra juntos, abraçar os nossos filhos, dizer o quanto eles são importantes para nós. Mas também os filhos podem abraçar os pais e dizer o quanto eles são importantes como pais. Senhor, ajuda-nos a entender o que isso significa e converte o nosso coração aos nossos filhos e converte o coração dos nossos filhos na nossa. Que o teu Evangelho, o poder do teu Espírito possa fazer uma grande obra na vida de cada família que representa. Que nós possamos colher muitos frutos em nosso lar, das bênçãos maravilhosas que tu tens para nós.
com família. Em nome de Jesus.